A glicose, gente, eu não sei vocês, mas a glicose é assim, a gente pega tanta coisa na glicose que é surreal. Primeiro, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão tendo uma chance de ter resistência à insulina. Pacientes que têm resistência à insulina, eles evoluem para o diabetes do tipo 2. E isso também é outra coisa que é silenciosa e lenta. Então, muitas das vezes, a gente descobre que esse paciente é um paciente pré-diabético pedindo glicose desse paciente. Portanto, vocês precisam ficar cientes o seguinte. Para quem é biomédico, que está me acompanhando, já sabe em relação a isso, não é novidade. Mas para quem não é biomédico, não entende muito de exames, a glicose nada mais é do que o exame que a gente faz para a gente verificar a quantidade de açúcar que tem naquele paciente naquele momento. Só que o paciente que ele tem uma suspeita de que ele é diabético, aquele paciente que fica controla, descontrola, o que ele faz? Quando ele sabe que ele vai fazer o exame, que ele vai dosar a glicose, o que esse paciente ele faz? Ele faz um jejum mais rígido, segue uma dieta mais decente, mais disciplinada, para que quando ele for coletar esse exame de glicose, esse exame dê o valor normal. Muitos pacientes fazem isso, muitos pacientes. Então, a gente pedir apenas um exame de glicose em jejum não é a melhor opção apenas. Por quê? Porque se for um paciente safadinho, ele vai ter forçado um jejum, forçado uma alimentação alguns dias antes para que esse exame dê normal, tá? Mas de qualquer forma, a glicose em jejum para nós, ela já é muito importante. Porque vamos pensar que é um paciente que não usou da malandragem, a glicose em jejum já consegue nos dar um sinal de que esse paciente está tendo ou não alguma alteração a nível ali de açúcar, tá? Então a glicose ela é importante para isso. Outra coisa, quando eu quero acompanhar glicose, eu geralmente peço hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. As duas coisas são iguais, tá? O que acontece? Para quem não sabe também, a hemoglobina glicosilada, ela é o histórico da glicose dos últimos 120 dias. Então, o que acontece? É assim, as hemácias, as nossas hemácias, elas têm uma durabilidade aí de 120 dias. Aí depois elas vão pro baço e elas são mortas, né? Não são eliminadas. Então, assim, quando a gente vai dosar um analito, uma hemoglobina glicada, é uma hemoglobina. Hemoglobina está onde? Dentro da hemácia. A hemácia dura quanto tempo? Mais ou menos 120 dias. Então, quando a gente vai pesquisar a hemoglobina glicosilada, nós estamos olhando os últimos 120 dias daquela hemácia, de quanto de glicose ele tem. Então, por mais que o paciente foi meio malandro e ele forçou uma glicose em jejum a dar boa, a hemoglobina glicosilada, ou ele fica 120 dias seguindo uma dieta, ou a hemoglobina glicosilada vai dar aumentada. Então, eu geralmente não gosto de pedir sozinho somente a glicose em jejum. Eu gosto de pedir a glicose em jejum e a glicosilada junto, porque aí eu vejo como que está e como que está o histórico dele. Aí eu já saco se é um paciente malandrinho que forçou o jejum, ou se ele é um paciente que está correto ali e como que está o histórico. Então, sempre peça os dois, tá bom? O paciente não pode fazer os dois. Peça então somente a de jejum, que é mais barata, e tem ali uma ideia de como que está. Se você achar necessário depois você complemente esse exame com outro analito, tá? Mas se puder, peça sempre as duas coisas, a glicose e a hemoglobina glicada. Por que é importante eu pensar em uma glicose desse paciente? Quando o paciente ele é diabético, nós temos duas vertentes que é importante nós pensarmos aqui. Quando o paciente ele é diabético e ele sabe que ele é diabético, ele geralmente vai chegar para você durante a anamnese e ele vai falar assim, sou diabético. E normalmente ele complementa assim, mas a minha glicose está compensada, eu cuido dela direitinho. Dificilmente um paciente diabético vai chegar para você e falar assim, eu não cuido da minha glicose. Ele não te fala isso.
Por que ele não te fala isso? Porque muitas coisas do universo é contraindicado para pacientes que estão descompensados. Então, como eles já sabem que eles não podem fazer muitas coisas porque a glicose não está no correta, normalmente os pacientes falam, sou diabético, mas a minha glicose está legal. Agora a questão é o seguinte, você confia no seu paciente quando ele fala que ele está legal? Eu não confio, porque o paciente, principalmente mulher, quando ela quer fazer um procedimento, ela fala que a glicose tá boa só para fazer, porque a necessidade de fazer aquele procedimento é maior, a vontade de fazer é maior. Então o paciente, às vezes, ele omite a informação ou ele mente naquela informação. E qual que é o problema de nós, às vezes, fazermos um procedimento num paciente que ele tem diabetes e pensar que esse paciente está normal? A cicatrização de um paciente diabético não é a mesma. A oxigenação de um paciente diabético não é a mesma. O paciente diabético é um paciente desidratado, então a pele é mais desidratada, a cicatrização é mais deficiente. Então pensa que a gente vai fazer um microagulhamento. Se nós vamos fazer um microagulhamento em um paciente que tem diabetes, a gente pode às vezes causar até pequenos ferimentos naquele paciente que demora mais a cicatrizar. Nós podemos proporcionar uma cicatriz naquele paciente que antes ele não tinha. Inclusive, o paciente diabético, quando a gente vai passar fios no paciente, o lugar que a gente faz o pertuito para passar o fio, se a gente não tem um cuidado e um controle bacana com aquela diabetes, aquele paciente pode ter uma cicatriz ali onde nós fizemos o pertuito. E aí ele fala assim para você, eu não tinha essa marquinha aqui. E aqui como é que você vai fazer? Então é bom a gente investigar a glicose desse paciente para evitar esses procedimentos, tá? Outro detalhe importante. Paciente que tem diabetes, ele é um paciente glicado. Vamos lá. Nem todos os pacientes glicados são diabéticos, mas todos os pacientes diabéticos são pacientes glicados. Ficou claro? Pacientes glicados são pacientes inflamados. Pacientes inflamados têm mancha. Então, o paciente tem melasma, né? Que melasma é uma das queixas mais comuns que a gente geralmente recebe. Se esse paciente tem melasma, é indispensável que você avalie os níveis glicêmicos desse paciente. Porque se você não vai conseguir reparar o melasma desse paciente se você não desglicar esse paciente. Se você não controlar o açúcar do sangue desse paciente. Então, o que é importante de vocês saberem em relação a isso? O paciente é diabético e tem melasma. Você vai conseguir tratar o melasma? Somente se o paciente fizer a parte dele e controlar os níveis de açúcar do sangue dele. Caso ao contrário, nada que vocês fizerem, vocês vão conseguir controlar o melasma desse paciente. E é aí que o exame de sangue te ajuda, porque às vezes o paciente chega para você com uma glicose elevada e com queixa de melasma, mancha, enfim. Você não vai conseguir resultado. E aí você não consegue compreender. Você fica assim, nossa, mas eu uso esse protocolo e dá certo para quase todos os meus pacientes. Por que que para você, criatura, não estou conseguindo resultado? Por causa da diabetes. Tá? Então é um exame que é assim, indispensável. Gente, e é super barato também, tá?